Oi, pessoal, meu nome é Ana Laura Vilela, sou arquiteta e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre iluminação para banheiro, tá? Para você que é leigo, como você pode iluminar aí o seu banheiro. Eu vou te dar aqui algumas opções, né, de como você pode iluminar o mesmo banheiro. Bom, pessoal, basicamente num banheiro, quais são os tipos de iluminação que nós temos que ter, né? É muito importante a gente ter uma iluminação, vamos falar da parte mais básica aí, né? Uma iluminação geral, ou seja, um ponto aí que vai prover iluminação para todo o seu banheiro, tá? Geralmente a gente fala que é um ponto central, né? Que a gente coloca ali no banheiro. Um pontinho que também é interessante a gente deixar dentro do box. Eu gosto de deixar nos meus projetos, porque eu acho que a gente delimita ali no box uma outra área e que muitas vezes, né? Esse plafond não chega, esse ponto central não chega ali com a iluminação. Então, para a gente ficar tomando um banho, a gente precisa pegar um shampoo, ou às vezes precisa a gente realmente se limpar, a gente precisa ter uma iluminação mais focada, né, ali para o nosso espaço. E uma iluminação frontal, tá? Que seria no caso ali dos espelhos. Por quê, gente? Se a gente vai fazer uma maquiagem, no caso dos homens, se você vai fazer uma barba, você não pode ter uma sombra, né? É uma sombra criada ali em cima do seu rosto. Então, uma iluminação frontal, ela ajuda, né? Você ter uma iluminação uniforme no seu rosto. Então, você garante ali, né, uma iluminação especial para o tipo de atividade que você vai fazer no espelho. Então, a gente está falando aí de três pontos, né, que são os pontos mais básicos ali, que eu acho que todo banheiro, dependente do tamanho, do tipo de reforma, do tipo, né, de intervenção que você vai fazer no espaço, é importante você manter esses três pontinhos. Então, um ponto central, que pode ser um plafondzinho, um ponto dentro do box, que pode ser um spotzinho centralizado, e uma iluminação frontal, né, no caso ali, de uma bancada, né, na parte do espelho. Bom, gente, então vamos jogar isso na nossa planta, tá? Essa é a nossa planta aí do banheiro, tá? Uma planta padronizada de um banheiro qualquer. Vamos fazer aí o primeiro estudo, então, aplicando, né, esse trio aí de iluminações. Então, vamos pensar que a gente vai ter um plafondzinho central. Vamos pensar que a gente vai ter um spotzinho dentro do box. E vamos pensar que a gente vai ter uma iluminação frontal ali no espelho. Nesse caso, a gente pode trabalhar com arandelas, tá? São aquelas luminárias realmente que vão para a parede e vai trazer uma iluminação frontal. No caso aqui, né, desse banheiro, eu coloquei três arandelas, tá? Porque são ali dois espelhos, né? Um banheiro para um casal. Então, para a gente conseguir ter uma iluminação legal sem criar sombras, eu coloquei três pontinhos, né, de arandelas entre ali os espelhos. Bom, pessoal, a gente pode fazer substituições. Vamos falar assim que essa tipologia é o feijão com arroz aí para iluminar qualquer banheiro, uma forma mais básica. Mas se você quiser fazer uma iluminação mais elaborada, mais planejada, mais requintada, você pode, né, também explorar outras soluções. Bom, pessoal, então vamos fazer uma substituição, né, dessa proposta aí mais básica para algo um pouco mais diferente, mas seguindo os mesmos preceitos. Então vamos pensar, ao invés de a gente ter aí o plafond central, vamos colocar dois perfis de LED, tá? Com isso, assim, a gente tem uma iluminação um pouco mais moderna, né? A gente tem uma iluminação um pouco mais minimalista. Então, ao invés de a gente ficar com aquela placa que é mais tradicional, que é mais comum, a gente oferece uma iluminação, né, mais minimalista, né, mais clean, e muitas vezes, né, os perfis de LEDs eles são bem mais potentes. A gente tem perfis de LEDs bem potentes, a gente consegue até iluminar um pouco mais o banheiro. Mantive ali o spotzinho em cima do box, tá ok? Vamos manter essa solução, tá? Mas eu adicionei alguns outros spots, né? Então, eu adicionei dois pontos ali em cima da pia e um pontinho ali em cima do vaso sanitário, tá? É meio polêmico, às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas iluminação de banheiro na parte de espelho é só frontal. Não, gente, não é só frontal. Ela sim tem que ter essa função de iluminação frontal para você poder se maquiar, se barbear, mas a gente tem também ali uma bancada, um revestimento, uma decoração que a gente precisa puxar brilho, né? Então a gente só consegue puxar brilho, né, dessas peças, desses revestimentos, com uma iluminação focal. Então a gente pode sim ter ali dois spotzinhos, né?
que vão ali criar uma iluminação mais brilhante, né, mais requintada, deixar seu banheiro mais bonito. E quando você for usar ali justamente para maquiar, né, você pode desligar ali os spots, tá? E deixar só a iluminação frontal. E deixei também ali o pontinho em cima do vaso sanitário pela mesma função. Vamos puxar brilho desse revestimento que você investiu, desse piso. Aí você pode dizer, ah, Laura, mas é legal eu estar sentada no vaso e ter uma iluminação em cima de mim, né? Então, assim, aí que vem a questão dos circuitos, tá? Com os circuitos, você consegue criar cenas, né? Uma cena para você usar para maquiagem, uma cena para você usar no momento que você está tomando um banho e você quer ver seu banheiro mais iluminado, né? Então, assim, existem funções da iluminação, ela não precisa estar tudo ligado, tudo junto. Bom, pessoal, então vocês percebam aí também no box, né, que além do spotzinho, eu adicionei também uma fita de LED. Se você tiver um nicho, né, embutido na alvenaria, bem legal você embutir essa fita de LED, que ela vai gerar uma iluminação ali tanto, né, porque você tem ali de shampoo, dos cosméticos, como uma iluminação indireta, que é uma iluminação muito gostosa para a gente ter no momento de relaxamento. Ah, gente, e percebam também que aqui, né, a iluminação frontal, ao invés de usar as arandelas, né, os pontinhos de parede, eu já usei aqui uma fita de LED no espelho, tá? Então, isso já é uma proposta um pouco mais planejada, né, como um nicho na alvenaria. Então, você já tem que ter um espelho ali planejado, né, com o LED ali integrado aí. Mas também é uma ótima solução ali de iluminação frontal. Bom, pessoal, vamos explorar então mais uma solução para esse banheiro de iluminação. Lembrando, é o mesmo banheiro, né? A gente vai mudando os pontinhos aí e explorando as possibilidades. Então, basicamente, né, eu mantive os pontos ali, o ponto de fita de LED dentro do box, eu mantive o spot dentro do box, eu mantive ali o spot, né, em cima do vaso sanitário, eu mantive a fita de LED ali no espelho. Porém, agora o que que eu fiz de diferente? Aqueles dois perfis de LED, né? Ao invés de estar ali os dois juntinhos, eu mudei a orientação dele e mantive um só. Com isso, basicamente assim, eliminei o ponto central do banheiro, tá? Mas eu criei uma sanca invertida, né? Ali no cantinho do banheiro. E o spot, né, que eu tinha colocado ali em cima, né, de cada pia, eu coloquei um duplo, né, centralizado. Então, isso também é uma solução, tá? Para a gente remanejar os pontos. Então, perceba que eu eliminei ali um perfil de LED, mas eu adicionei uma sanca. Né? Eu eliminei ali um spot, mas eu adicionei um duplo. Então, assim, a gente vai remanejando essa iluminação, né, de maneira que a gente tira de um lado, provê do outro e sempre pensando nesses pontos de interesse que a gente precisa ter uma iluminação, né, mais focada. Então, assim, vocês podem até falar, ah, mas a Maura é aquele ponto central que ilumina de forma igual. Bom, a gente está adicionando tantos outros pontos que esses, como a gente tem iluminação em toda a parte ali do banheiro, a gente consegue ter uma iluminação, né, que vai pegar no banheiro todo, tá? Um preceito legal que a gente tem que saber é que quanto mais a gente tira a iluminação, né, geral e a gente coloca mais iluminação indireta, que é a sanca, a fita de LED, ou quanto mais a gente coloca, né, o pontinho ali focal, que são os spots, quer dizer que a gente está tirando luz do ambiente, porque são iluminações mais indiretas, né, no caso da fita de LED, da sanca, são mais fraquinhas, né, por exemplo, do spot, uma iluminação mais focada, com um facho mais fechado. Então, se eu priorizo esse tipo de iluminação, eu tenho que aumentar os pontos dentro do ambiente. Diferente, né, de um plafond, né, que a gente coloca um ponto ali central, como é uma iluminação aberta, difusa, basta às vezes um, né, e ele vai iluminar o banheiro todo, mas a gente adiciona esses pontinhos, como a gente falou, dentro do box e no espelho. Bom, uma outra solução para esse mesmo banheiro, gente. Agora eu mantive lá o box bonitinho com o spot, eu mantive lá a fita de LED, mas agora eu criei duas sancas invertidas ali na lateral, né? O nosso spot duplo, ele acabou virando novamente um pontinho ali para cada pia, né? Para cada cuba que nós temos ali em cima da bancada. O nosso perfil de LED, ele continua, né, ali. E a gente criou também um pontinho de spot no meio do ambiente. Então a gente voltou com um ponto central, mas esse ponto central ele não é para gerar uma luz geral, uma luz que pega o ambiente todo, tá? Eu posso com um spotzinho ali no meio para justamente puxar brilho desse piso, para puxar brilho desse revestimento, né? Às vezes um cantinho ali de circulação.
que às vezes vai ficar desprovido de uma iluminação. Eu não preciso pôr uma iluminação que chapa, né, todo o banheiro ali, ilumina de forma total. A gente pode fazer uma iluminação mais delicada. Então, olha só como a gente vai remanejando esses pontos, né? E criando novas formas de iluminação, sofisticando essa iluminação, saindo daquele ponto central que é tradicional e trabalhando com esses pontos mais na extremidade, né, mas de uma maneira mais requintada, mais delicada e sempre, né, provendo uma iluminação que seja boa. Né? Então, eu tenho uma iluminação ali que provê uma boa iluminação para o espelho, eu tenho uma iluminação dentro do box, mas nessa parte ali do meio do banheiro, que é uma parte mais de circulação, eu posso brincar mais com as soluções. Bom, pessoal, vamos falar aí de uma quarta opção e a penúltima, tá? Gente, existem muitas soluções, né? A gente pode criar infinitas soluções, mas eu tô apontando algumas para vocês verem como que iluminação é algo que a gente adota alguns preceitos, né? E a gente vai brincando com isso. Então, eu mantive lá meu pontinho de spot dentro do box, eu mantive lá minha fita de LED dentro do nicho, mas agora eu criei dois rasgos no gesso, tá? Então é bem legal isso, que a gente consegue fazer esse rasgo no próprio gesso, a gente pede para o gesseiro fazer, coloca uma iluminação lá dentro e fica uma iluminação bem gostosinha, uma iluminação indireta, né? Uma iluminação bem propícia ali, né, para o relaxamento. E ali, gente, no espaço de bancada, eu mantive a fita de LED lá no espelho, né? Então temos a nossa iluminação frontal. Só que agora eu provi ali os dois spotzinhos em cima das pubas, né? Vocês já tinham visto essa solução, como a gente conversou, para puxar brilho, para valorizar minha bancada, os decorativos que estão em cima. E eu deixei dois pendentezinhos ali no espaço do meio, tá? Que é uma iluminação, gente, mais decorativa, né? Então, você pode fazer ali um projeto de interiores, colocar dois pendentes que fiquem super legais, né, com a parte de decoração. Como também esses pendentes, né, eles vão ter, às vezes, uma lâmpada, pode ser uma lupinha, ou pode ser ali uma dicróica, uma mini dicróica, né? Então, esse pendente também vai ajudar a puxar brilho dessa bancada, tá? Então, olha só como a gente pode mixar, né, as soluções e com isso, né, ter várias opções de iluminação. E toda essa iluminação focal, né, o pendente, o spot, vai estar trabalhando, né, junto com os outros pontos para poder ajudar a melhorar a iluminação do ambiente. Bom, pessoal, e a nossa última solução aqui, tá? Que foi, a gente voltou com um pontinho ali do spot central no ambiente, tá? Estamos trabalhando ali também com os pendentes, porém os pendentes agora que antes eles eram centrais na bancada, que foi cada um para o seu canto, né, ali, cada um para o seu ladinho. E a gente também manteve ali os spotzinhos em cima das pias, né? Então a gente tem cada um ali uma iluminação no seu cantinho. Isso é uma proposta para um banheiro de casal. Então, olha só como a gente muda essas pequenas coisas, né, do ambiente, a gente vai mexendo nessas iluminações e a gente tem propostas super diferentes. E além disso, né, a gente trouxe o rasgo de gesso, né, que a gente trabalhou em vários lugares, né, esse rasgo de gesso, essa sanca invertida aí no banheiro, mas agora a gente trouxe ele mais próximo ali da pia. Então, olha só como a gente consegue também trabalhar dessa maneira, né, então é uma iluminação um pouco mais indireta. Essa proposta, gente, desse banheiro, né, por último, é uma proposta de um banheiro um pouco mais intimista, tá? Como o banheiro é seu, né, na sua casa você faz a iluminação como você quer, não tem que seguir um padrão da norma, como um ambiente comercial, um ambiente corporativo, a gente pode fazer o projeto luminotécnico como a gente quer, colocar mais ou menos iluminação, né? Temos clientes que gostam de ambientes mais iluminados e temos clientes que gostam de, às vezes, espaços mais escuros, né? Para dar essa sensação de um espaço mais intimista, né? Um espaço mais aconchegante. Então, essa última proposta, a gente eliminou basicamente ali todos os pontos mais gerais, assim, né, que viria de um plafond, que viria de um perfil de LED, né, e a gente trouxe mais pontos ali indiretos, né, e focais, e esse é um preceito que eu vou repetir novamente, quanto mais a gente diminui os pontos gerais e aumenta os pontos focais e indiretos, né, menos iluminação a gente vai ter. Mas talvez isso seja uma premissa para o seu projeto, talvez você queira essa iluminação mais intimista, mais aconchegante. Bom, pessoal, vamos falar agora certos preceitos para resumir nessas soluções e para ficar prática aí para você aplicar, né, a iluminação no seu banheiro. Então, primeira coisa, primeira dica que eu te dou
No caso, por exemplo, de um spot dentro do box, você trabalhar com a lâmpada par 20, tá? Que é uma lâmpada mais vedadinha. Então, ela, se acontecer de respingar água ali, né, na lâmpada, então ela é toda fechadinha, não vai chegar no LED, não vai ter nenhum problema ali dela queimar ou acontecer qualquer coisa. Então, né, geralmente para banheiro, eu gosto de trabalhar dentro do box com a par 20. Já fora do box, você pode aí explorar as outras lâmpadas focais, de Croica, R70, sem problemas. Outra coisa, gente, que eu acho também bem importante, que eu oriento, no banheiro você usar luz amarelada, tá? Que é uma luz mais aconchegante, né? Justamente para um momento mais íntimo ali, que a gente tem um momento de relaxar, tomar o banho no final do dia, né? Sem falar que a luz amarela valoriza mais as cores do nosso ambiente. Se você não é fã da luz amarela, que você fique na luz neutra, né? Mas evite usar a luz branca, que dá uma sensação mais frígida aí para o teu espaço. Outra coisa, gente, é que não existe certo ou errado, tá? Aí na iluminação, ainda mais sendo por ser a sua casa, né? Como a gente não tá falando de um ambiente corporativo, um ambiente comercial que não segue a norma, na sua casa você pode desenhar a iluminação como você quer. O que eu oriento é que você priorize as áreas que são realmente técnicas, por exemplo. Um espelho você vai precisar, às vezes, fazer uma maquiagem, você vai precisar se barbear. Então, se você precisa de uma iluminação funcional, priorize justamente essa iluminação frontal, uma iluminação legal, pelo menos ali na sua bancada, né? Eu acho muito importante ter uma iluminação dentro do box, justamente porque se torna uma areazinha ali um pouco mais fechada e desprovida de iluminação. E no restante, aí você fica livre, né, para desenhar a iluminação como você quer. Tá? Você pode priorizar uma iluminação mais bem iluminada, um banheiro mais clarinho, como você também pode priorizar, né, uma iluminação um pouco mais escura, mais intimista, com pontos mais diretos, mais aconchegantes. As duas propostas funcionam bem. Então, pessoal, assim, independente de você optar por um ambiente mais iluminado, mais clarinho, ou um ambiente, né, mais intimista, mais escuro, o banheiro é seu, você pode escolher, né, esse tipo de iluminação, não existe certo ou errado. Mas se você, né, é do time que gosta do ambiente mais claro, você precisa anotar esse preceito, né, que quanto mais a gente elimina os pontos difusos, então, por exemplo, uma placa de LED, né, um perfil de LED, a gente tem que aumentar a quantidade desses pontos focais. Então, se eu falar assim, não, Laura, eu não quero trabalhar com iluminação difusa, eu quero eliminar plafond, eu quero eliminar perfil de LED, eu quero trabalhar só com spot e com fita de LED, com sangue. Beleza. Mas para você ter uma iluminação mais clarinha no seu ambiente, você tem que aumentar esses pontos. Tá? Você tem que prover mais pontos desses, porque a iluminação, né, focal e indireta, ela oferece menos luz que uma iluminação difusa. Bom, pessoal, o conteúdo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse conteúdo, curta esse vídeo, se inscreva no canal para você sempre ser notificado de novos vídeos. Mande esse vídeo para uma pessoa que você acha que vai gostar desse conteúdo. E não deixe, gente, de me seguir lá no Instagram. Lá eu exponho, né, o meu dia a dia de arquiteta, mostro também os meus projetos, então vale muito a pena me acompanhar por lá.